Muito temor e tremor que eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor, mas quero agradecer desde já a oportunidade que o Senhor me concede e também agradecer a confiança do pastor Fabiano e as orações de todos os irmãos também. Da última vez que eu precisei pregar para muitas pessoas, eu caí chorando nos braços da missionária Sara. Eu queria sair correndo, mas o Senhor nos chama, não é isso? É por isso que nós estamos aqui e é isso que nós estamos recordando aqui nessa noite, que o Senhor nos deu uma missão. E nós não podemos fugir dessa missão. Ainda que a gente caia nos braços de alguém chorando, ainda que a gente queira correr, a gente tem que fazer aquilo que Deus tem proposto e aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia num livro de Atos. Sentados mesmo, vamos ler do 1 ao 11. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se encontrou totalmente à palavra, entregou totalmente a palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu sou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa noite. Te damos graça, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te damos graça, Senhor, pela leitura da tua santa palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, Senhor. Ó Deus querido, nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações. Clamamos que o Senhor venha, Senhor, fazer a sua vontade, Senhor, continuar fazendo a sua vontade nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, o tema de nosso enfoque missionário é: nossa cidade faz parte do grande plano de Deus. No mês de março, no ano passado, nós começamos o enfoque missionário. Mas aí nós fomos surpreendidos com essa pandemia e outras coisas vieram à frente, mais importantes. Ou melhor, mais urgentes, para que nós tratássemos. É bem verdade que cada um de nós aqui estamos fragilizados. Cada um aqui está passando por uma situação específica. Cada um aqui tem temores diferentes, mas cada um está passando por algo. E isso é muito óbvio devido a esse estado que nós estamos vivendo, devido a essa época que nós estamos vivendo. Mas, mesmo nesse estágio de fragilidade, nós temos a confiança e a certeza de que Deus está cuidando de nós. Nós não podemos dizer aqui que Deus não cuidou de nós nesse tempo. Deus cuidou de nós. Ainda que muitas coisas tristes tenham acontecido, Deus cuidou de nós. Ainda que coisas fugiram do nosso controle, fugiram do nosso planejamento, do nosso plano, Deus tem cuidado de nós. Do nosso controle saiu, mas do controle de Deus não saiu. Porque na palavra de Deus, no ensino de quem é Deus, nós entendemos que Deus é criador de todas as coisas, entendemos que Deus é soberano. E por ser soberano, Ele está com tudo sob controle. Ele faz tudo como lhe apraz. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente querer fugir, porque vai acontecer aquilo que o Senhor quer. Nosso dever é orar,
nosso dever é clamar ao Senhor por misericórdia. Mas tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer. O livro de Atos que nós acabamos de ler, ele foi escrito pelo evangelista Lucas, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E o livro de Atos, ele termina a história que ele começa no Evangelho de Lucas, tratando sobre a vida de Jesus e sobre como o Evangelho se expandiu de Jerusalém até a Roma. Nós vemos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, a vida de Jesus, os feitos de Jesus, aquilo que Jesus tinha feito, o ministério de Jesus. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. E isso foi glorioso. O Deus, que é Deus, veio à terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus Filho veio à terra. E em todos esses evangelhos, no final, quando Jesus está terminando o seu ministério aqui, em Mateus 28, do 18 ao 20, em Marcos 16, 15, em Lucas 24, do 46 ao 48, e João 20, 21, em cada um desses versículos que eu citei aqui, Jesus envia os seus discípulos. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: vão e preguem. Foi lido aqui no início do culto. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus deixou essa ordenança para os seus discípulos. Vocês precisam ir e anunciar. Vocês precisam anunciar as boas novas de salvação. Vocês precisam anunciar a boa notícia. Deus criou o mundo, Deus criou tudo e aconteceu algo terrível. Gênesis 3. O pecado entrou no mundo. Ruptura, separação entre o Criador e a criatura, entre Deus e nós. Não tinha saída, não tinha o que ser feito. Mas Deus já tinha o seu plano traçado, que seria Jesus Cristo. E Ele envia Jesus Cristo para reconciliar o homem a Deus. Para reconciliar todas as coisas a Deus. Colossenses vai dizer isso. Lá em Paulo vai dizer isso em Colossenses. Que Ele veio reconciliar aquilo que havia sido separado. Aquilo que estava quebrado. Jesus veio reconciliar. E essa coisa que tinha sido quebrada, essa é uma notícia. Nós somos pecadores por natureza. Quando o pecado entra no mundo, a nossa carne é contaminada. A nossa natureza é contaminada. Hoje pela manhã, nós estudamos isso na escola bíblica dominical. E quando entrou esse pecado, não havia, humanamente falando, nenhum jeito que a gente pudesse se salvar. A gente não tinha capacidade para isso. E essa má notícia, ela ainda é atual. Todo aquele que não crê no Senhor Jesus e não confessa o Senhor Jesus, ele está condenado. Todo aquele que não abraça aquilo que o Senhor ordena, ele está condenado. Então, o mundo precisa de uma boa notícia. As pessoas precisam de uma boa notícia. As pessoas precisam entender que não é simplesmente uma pandemia, que não é simplesmente uma doença, um câncer, não é simplesmente uma angústia, uma mágoa, uma raiva, um rancor. Não se trata só disso, é muito mais profundo do que eu e você pode pensar ou imaginar. O problema é muito mais profundo. Isso são os sintomas. Nós ouvimos muito isso aqui. Que nós devemos tratar o problema e não somente os sintomas, porque se só os sintomas forem tratados, vai voltar o problema. Então, o problema precisa ser tratado. Então, Jesus dá essa ordem aos seus seguidores e diz: vocês precisam pregar essa mensagem de salvação. Só que Deus é tão maravilhoso e Ele é tão bondoso que Ele não nos deixa só. Ele sabia que humanamente a gente também não teria capacidade de fazer isso. Não teria por si só a capacidade de levantar e ir, e pregar e obedecer. A gente tem que se esforçar. Mas, sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E ele ia subir aos céus, mas ele prometeu que deixaria alguém, que seria o Consolador, o Espírito Santo. No livro de Atos, logo no início, nos últimos momentos que Jesus tem com seus discípulos, ele diz a eles: olha, fiquem aí, não se ausentem, esperem até que a promessa que o Pai deu aconteça. A promessa que tinha sido dita lá no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, que seria o derramamento do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. O Espírito de Deus seria derramado. E Jesus fala isso aos seus discípulos. Os judeus,
eles tinham a mentalidade de que o Messias que viria seria um rei terreno, um rei político, que ia resolver os problemas sociais. Só que aí em Atos, logo no início, que onde eles perguntam a Jesus sobre isso, Jesus já deixa claro para eles que não compete a eles saber nem a hora, nem o dia. E aí no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, aquilo que era necessário para que os seguidores de Jesus Cristo pudessem pregar o Evangelho de Deus, Jesus estava dizendo para eles que seria dado. O poder necessário para que você se levante e pregue o Evangelho de Deus, ele já lhe foi dado. Essa promessa já foi cumprida, o Espírito já foi derramado. Nós não temos mais desculpa nenhuma, porque o poder já nos foi dado. E aí, no decorrer do livro de Atos, nós vamos ver muitas coisas acontecendo, muitos personagens, Barnabé, Silas, Paulo, Pedro. Nós vamos ver muitas pessoas sendo evidenciadas nesse livro. Mas o que mais chama a atenção nesse livro é o ato do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo faz com o seu povo. Nós vemos do início ao fim do livro o Espírito Santo de Deus guiando o seu povo. O Espírito Santo de Deus providenciando todas as coisas. E as pessoas que criam em Jesus iam sendo acrescentadas. E as coisas iam sucedendo conforme o plano de Deus, que já tinha sido estabelecido, queria. E aí, foi se seguindo. Dentre essas pessoas que nós falamos aqui, tem Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Nós vemos no capítulo 8 e o versículo 3, dizendo assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo de Tarso era um perseguidor, ele era um judeu e ele levava a sério isso, ele não aceitava aquilo que os cristãos estavam dizendo, que Jesus era o Cristo. Então ele perseguia os cristãos, ele perseguia muito. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Esse mesmo perseguidor seria alguém que iria bravamente cumprir o ministério que o Senhor deu a ele. Ele perseguia Estevão, onde ele foi morto, apedrejado. Saulo de Tarso estava lá perto quando isso aconteceu. E, não contente só com isso, ele ainda vai até o sumo sacerdote e pede a ele cartas para que ele vá e atrás desses cristãos, desses que estão seguindo o caminho, porque era assim que eram chamados os cristãos ali, os que seguiam o caminho. Ele pediu cartas para ir atrás dessas pessoas para prender. Ele queria ir lá para deter essas pessoas. E ele consegue essa carta e vai. Mas no meio do caminho algo acontece. Atos capítulo 9, a conversão de Paulo, que muitos de nós já conhecemos. Saulo está ali no caminho e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? O Deus, criador de Saulo, estava ali falando com ele. E a partir dali se inicia uma transformação de vida, se inicia uma mudança. Enquanto isso, também Deus está falando com Ananias, servo do Senhor, para que ele vá até o encontro de Paulo, porque Paulo, nesse encontro, ele fica sem enxergar. Ananias não quer ir, porque ele sabe quem é Saulo, ele sabe o que Saulo faz, ele sabe o que os cristãos passavam na mão de Saulo, então ele não queria ir. Mas Deus manda que ele vá. Vamos ler. Atos capítulo 9. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, ao ouvir isso, ele vai, né? Porque o Senhor falou, ele vai obedecer. E veja só, aqui a gente já começa a refletir. Quantas vezes a gente não olha para alguém? A gente tem até uma vontade de falar de Jesus para ela, mas a gente olha para o rosto dela e não quer mais falar. Quantas vezes a gente pensa em escolher a quem pregar, como se nós soubéssemos quem Cristo quer salvar? Ananias, no primeiro momento, ele não quis ir. Ele mata. Quantas vezes a gente, por um amor à minha igreja, por um amor, por um sentimento muito grande, por uma defesa muito grande, a gente deixa de obedecer aquilo que Deus está querendo dizer. Nós precisamos ter equilíbrio e ser sensíveis à voz de Deus. Deus tinha um plano na vida de Paulo. E, só explicando aqui, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, vamos ler, por favor, para a gente entender, para não confundir a mente. Atos 13, 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, essa parte, Saulo, ele era judeu, mas ele era também um cidadão romano, por conta dos seus pais. O nome Saulo é um nome hebraico, que quer dizer dado por Deus. E Paulo é um nome latim, que os romanos usavam. Então, Saulo e Paulo é a mesma coisa. Não houve essa transformação. A palavra de Deus ela não fala sobre essa mudança de quando Jesus encontrou Saulo ali, houve uma mudança. Não. Saulo é o nome dele em hebraico e Paulo é como ele se identificava com os gentios, que eram os romanos. Porque, para vocês não ficarem confundidos quando eu falar aqui Saulo, Paulo. Então, depois que Deus fala a Ananias, e Ananias vai até lá e tem esse encontro, e tudo isso acontece, a partir daí Paulo ele segue naquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Ele segue naquele propósito, ele segue guiado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 13, no início, é a primeira viagem missionária. E nós vamos o Espírito Santo dizendo, separa para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho. E depois a gente vai ver, percorrendo mais, que ele vai seguindo a viagem. Às vezes ele quer fazer algo e ele é impedido pelo Espírito Santo, porque não é aquilo que Deus quer. Mas ele está sempre fazendo, ele está sempre buscando, ele está sempre indo atrás de fazer a vontade de Deus, de pregar o Evangelho. Ele tinha um coração cheio dessa vontade. E ele sofreu muito. Ele padeceu muito mesmo. Porque, como nós lemos aqui em Atos 9, Deus tinha dito isso, que ele ia ver quanto teria que sofrer. Mas Paulo cumpriu cabalmente o que teria que ter feito. E aí no capítulo 15, acontece a segunda viagem missionária. No capítulo 16, ele passa em Filipos. E no 17, ele chega em Tessalônica. Quando ele chega lá em Tessalônica, que ele começa a pregar, ele começa a dizer que Jesus é o Cristo, é o Senhor. Uns judeus lá tiveram inveja dele também. Não queriam aceitar aquilo que ele estava falando. Porque quem era o rei era o imperador romano. Então eles, com inveja de Paulo, eles enviam pessoas lá, perturbadores, desordeiros, como a tradução diz, para acabar com isso que Paulo está fazendo. O que é que acontece? Paulo sai dali e vai para Bereia. Os irmãos encaminham Paulo para ir para Bereia, porque esses judeus estavam vindo para pegar Paulo. Quando Paulo chega em Bereia, a tradução Nova Linguagem de hoje, ela usa uma expressão interessante. Ele diz que os crentes de Bereia, eles eram educados. Eles eram mais educados do que os crentes de Tessalônica. Então, quando eles chegam em Bereia, eles ouvem o que Paulo está dizendo. Porém, com uma diferença. Eles observam os escritos que eles têm para ver se aquilo que Paulo está dizendo é de acordo com o escrito que ele tem.
É por isso esse termo, né? A gente ouve muito falar, seja como crente de Berea, ou seja aquele crente que não só ouve e balança a cabeça concordando, mas ele examina para ver se aquilo que ele está ouvindo está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então, Paulo chega ali e prega, e as pessoas que estão ali escutam ele, só que aí o que é que acontece? Os judeus de Tessalônica, que tinham ido atrás dele, souberam que ele estava em Berea. E aí vão de novo atrás dele. Quando isso acontece, rapidamente os irmãos tiram Paulo de lá, Silas fica, e eles tiram Paulo de lá, e Paulo vai para Atenas. Chegando em Atenas, Atenas era um lugar muito belo. Era cheio de a escultura, o lugar, a arquitetura era tudo muito lindo. Só que lá tinha uma idolatria muito pesada. Lá as pessoas eram muito idólatras. E quando Paulo se depara com isso, ele fica revoltado com tamanha idolatria. E aí ele começa a querer falar. Ele vai começar a pregar sobre que aquele que eles haviam mandado para a cruz, era o Cristo, era o Messias prometido. E ele sempre fazia isso nas praças. Em Atenas tinha-se o costume de filósofos importantes discursarem sobre sua filosofia de vida, sobre como viver. E esses filósofos começaram a questionar o que é que esse homem está falando, o que é que ele está falando. E aí Paulo é levado, é como se fosse uma câmara municipal, ele é levado até lá para falar isso que ele está dizendo, para repetir aquelas palavras. Explique isso aí que você está dizendo, que Cristo é o Senhor, porque para eles, né, não era assim. E aí Paulo aproveita essa oportunidade e vai falar sobre quem é Jesus. E aí nessa parte ele começa a dizer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus veio, enviado de Deus. E ele diz aí um texto muito belo, que eu gosto muito, que ele fala assim, que em Jesus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, Paulo está falando ali da dependência total que existia no Jesus, que Jesus era isso. E depois que ele fala ali, muitos não creem nele. Eles começam a zombar quando Paulo fala acerca da ressurreição. Eles começam a zombar de Paulo. Mas aí uns creram, outros zombaram. E até eles dizem assim, depois a gente quer ouvir mais sobre isso que você está falando. Mas aí Paulo sai. E entra aqui no capítulo 18, que é o que nós lemos. Voltando ao texto, capítulo 18, versículo 1. Depois disso, ou seja, depois que Paulo sai de Atenas, depois que ele tem essa conversa ali com aquele povo, ele chega em Corinto. Quando ele chega lá, ele encontra um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que ele tinha chegado lá na Itália com sua esposa Priscila, né, porque eles tinham sido expulsos, os judeus tinham sido expulsos lá pelo imperador. Aqui nós vemos que ele diz que eles são fazedores de tenda, e por isso Paulo fica com eles. Nesse tempo, as pessoas que têm a mesma profissão, geralmente elas ficavam próximas uma das outras. Então Paulo estava ali com elas. Mas a gente vê que ele ficava fazendo tendas, mas no versículo 4, olha o que ele diz. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Mesmo Paulo trabalhando, mesmo ele estando ali exercendo o seu ofício, ele não deixava de percorrer, ensinando e pregando. Ele continuava pregando. E aí, no versículo 5 diz assim, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Os comentaristas acreditam que aqui, quando eles dois chegam, provavelmente ele traz uma oferta para Paulo, e aí Paulo pode deixar o ofício e se entregar totalmente à obra, né? Fazer aquilo pelo qual ele tinha sido chamado. E Paulo vai fazer isso. Só que aí no versículo 6, a gente escuta dizer, a gente lê, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. As pessoas a quem Paulo estava pregando o evangelho, elas estavam opondo-se, elas não queriam ouvir aquilo. Paulo tinha pregado, e ele diz, olha, eu sacudi os pés. Isso era um costume que se tinha, de sacudir os pés. Porque lá em Ezequiel nós vamos ler que se o profeta ele não dissesse aquilo, ele não fosse dizer aquilo que o Senhor tinha dito a determinada pessoa, o sangue daquela pessoa ficava sobre ele. Paulo estava dizendo que, a minha parte eu já fiz, eu falei. É como se ele estivesse dizendo, estou limpando minhas mãos. E aí,
ele diz isso e diz que vai seguir para os gentios. Aí no versículo 7 diz assim: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A cidade de Corinto era uma cidade rica, era uma cidade de uma beleza muito grande. Muitas pessoas intelectuais, que tinha muitas pessoas inteligentes, e era uma cidade portuária, tinha vários portos importantes ali. Ali, o comércio, ele sempre acontecia e era muito em alta. E o que é que acontece? Como ela é uma cidade portuária, muitas pessoas passavam por ali. Ou seja, muitas culturas passavam por aquela cidade. Tinha muita gente que Paulo poderia alcançar naquela cidade. Quando Paulo tem essa atitude no versículo 6 de dizer: como se opor eu não vou falar, Jesus fala com ele e diz que ele fique ali, que ele não se cale, porque tinha muita gente naquela cidade que ele tinha uma obra, ele tinha um plano, tinha muita gente ali naquela cidade que ele queria salvar, tinha muita gente ali que ele tinha um propósito, tinha muita gente ali que Deus iria tratar com o coração. Então, diante desse contexto, Deus vem até Paulo, fala ao coração dele, tranquiliza ele. A gente leu aqui que muitos dos coríntios, eles criam e eram batizados. Então, Deus estava dizendo ali: eu tenho muito nessa cidade, eu tenho muito povo aí, não se cale. E aí, entendido o texto, entendido o que o texto quer dizer, vamos trazer agora para a nossa cidade. Vamos trazer agora para Jaboatão dos Guararapes. Vamos trazer agora para aqui, Batista dos Guararapes. Aqui, Batista dos Guararapes é localizada do lado de uma estação de metrô. Vem gente do Cabo de Santo Agostinho, vem gente de Pontezinha, vem gente de muitos lugares para lá que eu não conheço muito. Aqui também fica o centro para Recife. Muita gente passa por aqui, muita gente transita por aqui, muita gente passa pela frente da igreja, muita gente vive por aqui. Será que Deus não tem um plano para essas pessoas que estão passando? Será que Deus não tem muito a fazer nessa cidade? Será que Deus não quer muito tratar com essa cidade? E será que eu e você não somos o instrumento de Deus para falar boa notícia nessa cidade? Será que eu e você não temos uma responsabilidade? Será que aquela palavra, quando Jesus ia embora, que ele disse assim: ide por todo mundo, era só para aquela época? Não, essa palavra é muito atual. Mas precisamos entender que às vezes nós colocamos muito obstáculos, né? Eu sei muito bem o que é isso, eu coloco muito obstáculo para chegar aqui. Deus sabe. Deus sabe que eu orava dizendo: Senhor, que muitas pessoas não vão, para não ficar muito cheio. Quando eu preguei em Jardim Prazeres a primeira vez, eu baixei minha cabeça e o Senhor, em nome de Jesus, que muita gente não venha. Aí Jesus respondeu o contrário: foram buscar cadeira na casa dos irmãos. Então a gente bota muito obstáculo, a gente coloca muito obstáculo, a gente coloca muita coisa. Não sei falar, não sei fazer, não sei. Mas aqui você tem a oportunidade de aprender a falar. Aqui você tem a escola bíblica dominical. Aqui você tem o seu pastor que tem uma visão missionária. Tem o seu pastor que pode lhe apoiar com isso. Aqui você tem pessoas que você pode conversar. Aqui tem pessoas que você pode pedir ajuda sobre isso. O lema da nossa igreja é conhecer, crescer e compartilhar o amor de Deus. A gente já ouviu: entre para aprender, para ouvir, saia para proclamar. Entre para conhecer, compartilhe dessa boa notícia. Espalhe a glória de Deus. Obedeça ao chamado do Senhor. Desperte para isso que o Senhor tem falado. Desperte e acorde enquanto é tempo. Os sinais estão aí. Mas a gente está se esquecendo e a gente está tirando a prioridade. Mateus 6, Jesus dizendo lá aos seus discípulos: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas.
Você não pode acrescentar um dia, um minuto à sua vida, porque a sua vida ela já foi escrita por Deus. Você é criatura, coloque-se no seu lugar. Foi assim que Deus me disse. Cheia de dores, cheia de a emoção ferida, tristeza, sem vontade, sem ânimo de me levantar, só ali na minha bolha, só ali na minha dor. Levante-se, foi o que Deus me disse. Sem conseguir pedir ajuda, sem querer ser pastoreada, sem dizer nada. Como que eu vou me salvar sozinha? Eu não posso. A obra missionária também tem disso. Nós não sejamos rebeldes, como muita gente, não, eu vou sair, vou anunciar, sai por si só, sem ter bênção, sem ter uma igreja que ore por ele, sem ter um pastor para prestar contas. Não, eu estou fazendo a obra. O importante é que eu estou fazendo a obra. Mas desobediente, fora de um ambiente saudável, de um ambiente espiritual saudável, não podemos, irmãos, nós não conseguimos. Nós não conseguiremos. Deus é um Deus organizado. A hierarquia existe para que a gente consiga. Não é uma hierarquia autoritária, mas ela tem que existir. Eu preciso prestar conta da minha vida. Eu preciso prestar conta dos meus pecados. Mas hoje em dia a gente está olhando para si. E a televisão fala disso. Nunca houve um tempo que amigos brigassem tanto por conta de política e por conta de besteira. É mais importante o político do que a minha amizade. Nunca houve um tempo em que eu passasse mais tempo mexendo no celular, perdendo o meu tempo, olhando coisas que não vão me acrescentar. Coisas que não vão me fazer crescer em Jesus. Perdendo tempo com coisas pequenas. Chega. Chega. Nós precisamos levantar em Cristo Jesus. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos, nós temos que orar. É a nossa obrigação orar. Pedir a Deus que passe essa pandemia, mas a vontade é dele. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser ano que vem. E aí? Como é que eu vou viver se não passar agora? Não, eu estou esperando isso passar. Estou esperando. A gente fica sempre esperando. Não, estou esperando. E vai esperar, e vai ficar lá esperando. Porque as coisas não vão mudar como eu quero. Deus não age como eu quero, Ele age como Ele quer. A gente precisa ter isso em mente. A gente precisa entender a importância de mesmo agora nesse momento, quem não pode vir, fica em casa, assiste o culto em casa, quem pode vir, vem, mantém distância, usa máscara, usa álcool em gel, faz o que tem que ser feito, mas venha ouvir do Senhor, venha aprender do Senhor, anunciar do Senhor, para que você tenha o aprendizado necessário, para que você desarme, para que você vá anunciar Jesus. Faça isso, porque essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Nós precisamos levantar. Nós somos o povo mais feliz desse mundo, irmãos, porque está muito difícil, a violência está grande, tem coisa terrível acontecendo. Mas nós temos esperança, a nossa esperança ressuscitou ao terceiro dia, está viva. O nosso Deus está sentado no seu trono, governando tudo soberanamente, nada fugiu ao seu controle. Não está na minha mão a salvação de ninguém, não está na minha mão a proteção de ninguém, não está na minha mão o dinheiro de ninguém. Até se eu trabalhar, quando eu saio para trabalhar, eu vou porque Deus me levanta, eu vou porque Deus me dá graça. Você chegou aqui nesta noite porque o seu Deus quis. Você chegou aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você se levantou, a roupa que você tem, tudo que você tem, a saúde que você tem, inclusive, foi o seu Deus que lhe deu. Quantas vezes Deus não fechou a cova? Quantas vezes Deus não livrou você da morte? Deus foi com você naquele leito do hospital, tirou você do mais profundo abismo, tirou você de uma depressão. Mas Ele tirou você com um propósito. Levante e vai anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Levante e vai anunciar que há saída. Há uma boa notícia. Jesus Cristo, que é suficiente. Ele é suficiente. Ele é tudo que você precisa. Não é nada mais acrescentado. Assim como para a minha salvação, eu não preciso fazer boas obras para isso. Eu faço porque eu sou salva, mas não para ser salva. A minha salvação, graças a Deus, está nas mãos dele. A minha salvação, da mesma forma que a minha salvação está na mão dele, a minha vida toda está na mão dele. O meu respirar está nas mãos dele.
Foi falado aqui que o oxigênio é tão importante. Jesus Cristo é o teu e o meu oxigênio. Jesus Cristo é a tua e a minha solução, é a saída. Ele veio reconciliar, irmãos. Que vergonha, que tristeza. A igreja do Senhor vive pior do que o mundo. Briga, fofoca, picuinha, basta. Basta, é hora de reconciliar. É hora de pedir perdão, é hora de renovo. Jesus nos chama a um renovo, a uma mudança, a uma transformação. É isso que Ele nos chama. Baseados, irmãos, em tudo aquilo que nós estamos ouvindo, eu quero trazer aplicações para mim e para a sua vida. Deus um dia nos chamou. Eu não sei qual foi o caminho que vocês estavam, eu não sei qual foi o caminho da massa que vocês estavam. Mas teve um caminho que Jesus encontrou vocês. Teve um caminho que Jesus abriu os olhos de vocês e tirou as escamas. Trouxeram vocês do império das trevas e transportou para o império de luz. Vocês passaram de criatura para filhos, co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós, louvado seja Deus. Um dia nós tivemos um caminho. Quem não se emociona ao lembrar do dia que Jesus chamou? Eu estava dentro de um metrô e Jesus usou uma pessoa. Eu tive os meus olhos abertos ali, eu estava presa a coisas tão pequenas, mas naquele caminho, Jesus foi até mim. Naquele caminho Ele falou ao meu coração e Ele me chamou. Primeiramente, para o louvor da sua glória. A vida de Stephanie tem que ser para o louvor e glória de Deus. A sua vida tem que ser para o louvor e glória de Deus. A primeira missão da igreja é dar glória a Deus. Dar glória a Deus comendo, dar glória a Deus saindo, dar glória a Deus se divertindo, dar glória a Deus conversando. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Honre a Deus na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, aonde você estiver, na sua igreja. Honre a Deus. Você sabe qual foi o caminho. Aquele dia que marcou a sua vida. Aquele dia que mudou você totalmente. Aquele dia que fez de você uma nova criatura. Aquele dia que Deus lhe chamou e trouxe você para perto e reconciliou você com Ele e quebrou a barreira, o véu rasgou ali naquele momento. E Deus deu a você o acesso por meio de Cristo Jesus. E viva do modo digno pelo qual você foi chamado. Há um padrão, há uma forma que está nas Sagradas Escrituras. Examine as Escrituras porque elas testificam de Deus. Congregue. A sua vida espiritual, ela não vai ser saudável se você não congregar. Jesus nos convida em Mateus 6,6 a entrar no quarto, fechar a porta. Ele nos convida a um particular com Ele. Mas Ele também ordena que a gente congregue. Não deixem de congregar. Porque vai ser aqui que a gente vai ser moldado um com o outro. É aqui que o fruto do Espírito vai ser desenvolvido. A minha paciência, o meu amor, a minha tolerância. Coisa que não é fácil. Estou aprendendo em muito. Deus tem apertado em muito, moldando em muito. Mas é essa a dinâmica. Esse é o processo de santificação. Sozinho, eu e você, nós não vamos conseguir. Isolados nós não vamos conseguir. Nós precisamos estar diante do Senhor. O salmista vai dizer que quão suave é e bom que os irmãos vivam em união, né? Ali é onde a bênção do Senhor é ordenada. É ali, é aqui que a bênção de Deus é estendida sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então não se esqueça, tal como Paulo, você teve um encontro com Deus. Deus encontrou você, Deus trouxe você para perto, Ele quebrou a barreira, Ele trouxe você para a sua luz. E depois, tal como Paulo, nós já percorremos um caminho. Alguns menos do que outros, mas aqui todos nós, desde que a gente aceitou Jesus até hoje, a gente já percorreu um caminho. A gente tem que avançar. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Isso é uma ordenança. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer naquilo que o Senhor tem revelado em sua palavra. Às vezes a gente fica
querendo ficar ansioso, mas que eu quero saber qual é o chamado de Deus para a minha vida. O chamado de Deus para a sua vida já foi revelado. Anuncie Jesus. Vá falar de Jesus. Faça missões. Como o pastor falou, somos todos juntos num trabalho só. Alguém que está aqui em cima, passando para quem está no meio, entregando para quem está lá. É assim o trabalho, é um com o outro. Nós aqui estamos ajudando de uma forma quem está intermediando e quem está no campo missionário. Quantas vezes a gente orou pelo missionário nessa pandemia? Quantas vezes a gente pediu a Deus por esses irmãos que estavam lá, com essa crise econômica tão grande, tantos pararam de receber aquela ajuda que eles recebiam. Quantas vezes a gente pediu por isso? É nosso dever orar. É nosso dever. Às vezes a gente eu não tenho nada, eu queria tanto dar algo a alguém, mas eu não tenho condições. Mas a oração, ela é poderosa, porque o Deus que ouve a oração, ele é poderoso. Eu não posso, mas o meu Deus, que é dono de tudo, ele pode. Então, você ama muito uma pessoa, você cuida muito de uma pessoa orando por ela. E Deus, ele é quem faz. Você tem que orar e descansar, porque ele faz o restante. Ele é que cuida de tudo. Você não tem controle sobre nada, não esqueça disso. Jaboatão dos Guararapes é cheia de riquezas, mas lhe falta a riqueza principal, Jesus Cristo. É cheia de coisas bonitas, mas é tão doloroso passar e ver as crianças dançando daquela forma tão feia. Ver os pais colocando seus filhos para dançarem daquela forma. E às vezes a gente não tem a sensibilidade, a gente não tem paciência. Eu mesmo sou essa pessoa que preciso muito aprender disso. Deus tem me ensinado sobre isso. Mas os dias são tão difíceis que você está tão cansada, a cabeça está tão cheia, você passa só e se vira. Ao invés de você abordar, ao invés de você conversar e falar do amor de Deus. Então, não se esqueça que a sua cidade é uma cidade que foi colocada. Você está nessa cidade porque Deus quis. Você nasceu aqui porque Deus quis. A sua mãe porque Deus quis. E Deus tem um propósito com isso. Deus tem um querer com isso. Você é o caminho. Você é o intermédio. Você é o instrumento. Você não é... Me perdoem, me permitam, entendam. Você não é nada, não. Viu? Mas aquilo que está em você é tudo. Jesus é tudo, para que a gente não venha se gloriar, porque é dele. É ele que dá e é ele que faz todas as coisas. Então não se esqueça que a sua cidade, a sua igreja, essa igreja é tão bonita, né? As pessoas falam assim, aquela igreja de pedra, todo mundo quer casar aqui. Todo mundo quer fazer uma festa aqui, porque a igreja é muito bonita. Mas será que essa igreja, ela é bonita também por dentro? Será que essa igreja está respirando saudável? Será que essa igreja está cumprindo e obedecendo a ordem do Senhor? A gente não pode esquecer, irmãos, que a ordem do Senhor é para que a gente obedeça. E quando a gente deixa de obedecer uma ordem do Senhor, a gente sofre consequências por isso. Não é uma coisa, meu Deus, vai ser como se Deus fosse carrasco. Não, não é isso. Mas a gente sofre. Tem algo errado. A gente não percebe que tem algo errado? Tem algo errado acontecendo. Por quê? Porque... o termo igreja, eclesia, quer dizer enviados para fora, não é? Então, ele tem uma missão. Ele aprende aqui, mas ele anuncia isso. Então, não se esqueça que a sua cidade, que o seu bairro, que a sua igreja, que a sua vizinhança é um povo que Deus talvez queira alcançar. Não cabe a nós saber quem vai ser salvo ou não. Nosso trabalho é evangelizar. Não perca isso de vista. Que Deus acenda isso no seu coração. Que a gente venha pensar o que é que eu tenho feito pela minha vizinhança, o que é que eu tenho feito pela minha cidade, o que é que eu tenho feito pela minha igreja. Eu volto a dizer, nós temos uma igreja com visão missionária, mas a gente precisa das mãos, sozinho a gente não faz. A gente precisa da ajuda um do outro. Evangelismo, missões, não é um departamento fechado. Todos os departamentos têm que se envolver, crianças, mulheres, homens, escola bíblica dominical, quem é de missões, não pode ser isolado. Todo mundo tem que se envolver nessa prática. E aí, nesta noite, que não fique só naquilo que eu tenho expondo aqui, mas nesta noite eu quero deixar o encorajamento do Senhor para a sua vida, a palavra do Senhor para a sua vida, que é o que a gente leu em Atos 18, o 9 na parte B e o 10, que diz assim: não temas, pelo contrário, fala,
e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que você tenha isso em mente. O Senhor está dizendo a você nesta noite, para você não temer. Quantas vezes na palavra do Senhor Ele não diz isso ao seu povo? Não tema, seja forte, seja corajoso. Nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, não temas e nem fique calado, ninguém vai te fazer dano. Que esse medo saia, porque o teu Senhor, o teu mestre, o teu dono está te dizendo, fala. Não tema, não temas, não fala, porque ninguém vai te fazer dano, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O Senhor está nos dizendo que Ele tem muito a fazer. Eu não sei se você já conheceu Jesus, se você já teve esse encontro com Jesus em algum caminho, se você ainda não teve. Mas que se você não teve, a minha oração é que você tenha. Porque eu vou lhe dizer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai continuar sofrendo, mas você vai sofrer de maneira diferente. Você vai ser feliz. Você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. E você vai ter confiança quando não há cabimento nenhum. Quando alguém diz assim, olha para você e diz, você é louco. Você acredita? Você está louco. Pronto. É isso mesmo, é loucura para aqueles que não creem. Se você ainda não teve esse encontro, que Jesus te encontre. Que você abra o seu coração para Ele. Você venha receber dessa paz que excede todo entendimento. E venha desfrutar disso. Se você já tem essa paz, se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você por algum motivo está estagnado, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te levante, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te encoraje, que o Senhor faça arder isso no seu coração. E se você já está fazendo isso, continue firme, firme no Senhor, sabendo que no final tem recompensa da parte de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço e que o Senhor continue abençoando a igreja e aplique essa palavra nos vossos corações.